Ok. E agora a gente vai para René com Senec Clima, que terminou na residência dele. Basicamente. Indo falar com o Alex Serge. Correto, ele tinha separado Um o. tomo que ele tinha, que ele acha que o Alex Serge ia gostar. Correto. E pode descrever, pode assumir o controle aí, René. Muito bem. Né? Eu saio de minha casa já pensando no problema que eu teria que enfrentar só em entrar na casa. E ao entrar, não dá outra. Eu sou atendido pela empregada extremamente chata e papariqueira do Patrício. Suzane, uma mulherzinha de meia idade, baixinha, certo? Com os cabelos presos. Ao me atender pela porta, ela já chama logo outro criado para preparar um café e passar para mim. Ela, senhor, há quanto tempo você não aparece por aqui? Aguarde só um instante, eu vou trazer o seu cafezinho, eu sei que você adora. Eu olho para a cara daquela mulher com cara de desgosto. Claro, Suzane, traga. Seu mestre está? Ele está Ele está. mais dentro da casa, mas eu vou mandar chamá-lo e o senhor pode aguardar aqui enquanto eu trago seu café. Não, não faz necessário, só chame ele. Não, se acalme, um instante já está pronto. Depois de 2 minutos eu esperando, ela chega com aquele café, sem açúcar nenhum, mas parece uma água de esgoto. Eu pego a xícara e digo, eu vou aguardá-lo no escritório se você não se incomoda. Ela se incomoda em não deixar eu ir só e vai me acompanhando até a porta. Só para ter certeza que eu vou tomar aquela água de esgoto miserável que ela disse que é maravilhoso. E eu, para não desagradá-la, vou empurrando aquilo como se fosse ácido para dentro da minha garganta. Ao chegar na porta do escritório, né, eu abro a porta, tá vazio, ele ainda não tem chegado. E quando eu dou o primeiro passo, eu viro, entrego a xícara para ela, assim, senhor, você quer mais alguma coisa? Eu bato a porta na cara dela e vou mais adentro, dar uma olhada nos livros dele. Então, o escritório dele não tem muitos livros, né? É um escritório normal para fazer negócio, você tem livros de contabilidade ali. Só que assim, rapidamente bate na porta assim o criado que tinha ido chamar ele assim, ele abre a porta, ele, perdão senhor, perdão, mas o amo disse que ele está na biblioteca, está indisposto, ele não quer receber ninguém, como sempre. Eu entendo. Não tem problema, eu me retirarei em breve. Eu gostaria apenas de dar uma olhada na casa, faz tempo que eu não os visito. Ah, senhor, mas infelizmente eu acho que o homem não vai atender, sabe como ele é, ele fica absorto nos livros. Ele só atende pessoas quando existe algum motivo urgente. Entendo. Bom, então, diga a ele que é urgente. Muito bem, senhor. Ele sai. De novo, 2 minutos assim. Ah, senhor, infelizmente ele não quer receber ninguém. Ele disse que provavelmente você não tem nada, perdão com a palavra, mas que você não tem nada que interesse a ele. É claro, eu já imaginava. De qualquer forma, eu irei para que ele diga isso em minha cara, se não se importa. Ai, senhor, por favor, vai gerar problemas para nós. De forma alguma, se você não souber que eu fui. Eu gasto senhor, um mas ponto de sangue, somos. certo? E Sim. passo por ele sem ele me ver. Você engana eles assim, quando eles viram a cara.
você gasta esse ponto de sangue, né? E... Só um momento aqui que eu tô fazendo. E aí, assim, eles olham de novo e ficam assombrados, assim, sabe? Você tá vendo eles, você tá na frente deles ainda, assim, só que eles olham e você percebe que a vista deles foca atrás de você, sabe? Eles perderam você de vista, sabe? E eles começam a olhar e, assim, a Suzane começa a fazer sinais, assim, religiosos, e o outro empregado, ele começa a andar, assim, sabe? Do tipo, esfregando os olhos. Eu não acredito. O que dá abertura para você seguir, né? E você vai seguir direto para a biblioteca, né? Sim. Abrindo a porta da biblioteca, tá aquela figura curvada, um pouco obesa, né? Ele é um pouquinho gordo, debruçado sobre alguns livros, assim, sabe? E ele fala: veio me incomodar novamente. Eu mandei que o dispensasse. Você não tem nada de útil para mim. Você deixou isso bem claro quando sumiu da última vez. Inclusive, você não deu sequer satisfação, não é? Nem mesmo disse quando voltaria. Eu lhe darei algum tipo de satisfação quando eu precisar de você. Mas por enquanto as minhas pesquisas e as minhas buscas não estão necessitando de ações mais imediatas. Uhum. Ele até olha pra você, aí você vê assim, né, bem grisalho, um pouquinho careca, ele tem suíças enormes assim no rosto, né, brancas e bem grandes. Ele olha assim, ele tem aquele olhar de desdém assim, mas é como se tivesse esse olhar de desdém já tivesse congelado assim na cara dele, é o olhar mesmo dele assim. E ele volta a folhear os livros assim, meio que ignorando você. Ele tá realmente lendo, tomando algumas notas e vendo algumas coisas. Eu vou andando pela biblioteca, olhando os volumes que ele tem em suas estantes, certo? E enquanto eu vou andando de costas para ele, vou falando. Sabe, Alex, eu nunca tive exatamente a resposta do porquê você teria tanto trabalho para me libertar do meu mestre. A princípio, eu achei que fosse mais interesse comercial, considerando toda a capacidade econômica que eu poderia lhe oferecer. Contudo, você simplesmente desapareceu logo após isso, me deixando a própria sorte de como lidar com esse novo mundo a qual eu fui inserido, já que, enquanto sob domínio de meu mestre, eu vivia praticamente em uma caverna, isolado de tudo, apenas realizando seus caprichos. Então, você simplesmente faz a sua excelente boa ação e desaparece por anos. Entendo que você deve ser bastante ocupado, mas ainda assim é um enigma sua motivação. Já acabou? Você tem você mesmo em grande... você se considera muito. Você não é muita coisa. Você é quase nada, na verdade. E, inclusive, você nem percebeu o real motivo de eu ter libertado você. O seu criador era um tolo, desperdiçando a fortuna da sua família com frivolidades. Eu, por outro lado, quero que seus negócios prosperem. E a dívida que você tem comigo simplesmente vai fazer as minhas buscas muito mais fáceis. Você sabe, não? Para você seria muito fácil conseguir
coisas, transportar coisas. Esse é o meu interesse em você. Na verdade, esse é o meu interesse pelos negócios da sua família. Mas eu não tenho paciência para gerir negócios. Eu odeio lidar com humanos. Eu odeio lidar com vampiros. Eu odeio todos. Está satisfeito agora? Pode se retirar. Entendo perfeitamente, mas enquanto você esteve desaparecido, eu me fiz essa pergunta repetidas vezes, inúmeras e inúmeras vezes. E eu acho que tudo se resumiu a: o que é que você tanto procura? Por que é que você vive adquirindo novos volumes e mais volumes, além, é claro, da sua repulsa por todo ser vivo e até mesmo não vivo? E, curiosamente, há poucos anos, em um dos meus vários meios de transporte, foi encontrado um certo material. E eu acho, segundo eu andei pesquisando, que talvez eu tenha encontrado a minha resposta. Você anda gastando boa parte de seu dinheiro nessas viagens em busca de um determinado material que, por sinal, é bastante peculiar. Neste momento eu abro aqui o casaco meu e tiro um embrulho com um pano preto, um volume grosso, e fico segurando na mão, vou me aproximando perto da lareira, porque há uma lareira na biblioteca. Por que não? Vou me Você aproximando da chama a lareira, atenção dele, assim. vou desembrulhando e pensando. Sabe, é um volume bem interessante, mas não sei exatamente por você se atrairia por poesia, ainda mais uma tão decadente como essa. É algo tão humano para você? Foi estranho descobrir o que você tanto busca. As Brumas da Noite. É um título tão... Enfim, mas eu pensei, talvez não seja o material, talvez seja o autor dele. Eu olho para ele esperando alguma reação. Esse livro que você tem aí, sim, me interessa. E sim, o autor me interessa também. Mas esse livro não é a versão definitiva. Brumas da Noite é só uma resenha. O livro que eu busco se chamaria algo como Brumas Silenciosas. Ele foi escrito por uma pessoa que prezo muito. Mas esse livro se perdeu há muito tempo. Mas eu me interesso por esse. Eu gostaria de ficar com esse tomo. Se importa, o que essa pessoa tem de tão especial para chamar a atenção de alguém como você? Eu me importo, sim. E isso é um assunto meu. É claro. Bom, então, para não dizer que eu nunca fui útil para você, apenas um fardo ou apenas a utilização de minha empresa, o que é interessante falar nisso, porque até pouco tempo alguém disse que eu e você teríamos algum tipo de ligação que não fosse apenas comercial. Bom, mas já que se interessa tanto pelo livro, talvez você possa ficar. Eu tiro o pano assim e deixo ele bem próximo da lareira. Isso é uma ameaça, jovem? Ele percebe que você tá com o livro perto do fogo e ele fala assim, isso é uma ameaça, jovem? Forma alguma. Só gostaria de saber, você conhece Yusuf?
novamente atento à expressão facial dele, por mais que ela não mude muito. Me dê o livro. É claro, eu jogo em frente à cadeira dele. Ele pega no ar, assim. Tipo, ele tava ali e de repente ele pega o livro antes que pega na cadeira, assim. E começa a folhear. Ele fala assim: você poderia ter conseguido essas informações de uma maneira bem mais fácil, só entregando o livro e negociando um favor. Eu acho rude essa forma de ameaça. É por isso que eu não lido com pessoas. É por isso que eu não lido com humanos. É por isso que eu não lido com vampiros. São tolos, são arrogantes, são loucos. Se você tivesse entregado o livro e conversado gentilmente, eu poderia retribuir o favor. Mas eu não sou uma pessoa incorreta, eu não sou uma pessoa que vai se aproveitar dos outros. Eu vou honrar isso. Eu vou considerar essa aquisição que eu tive, principalmente porque é de um autor que eu admiro, sim, como um favor. E eu vou lhe dar essas informações que você quer. Yusef, conheço Yusef, todos conhecem Yusef. É um dos patrícios. Yusef gosta de ficar fazendo espetáculos, gosta de trazer carne nova para a cidade. Problema dele, eu não ligo. Fiquem longe de mim. O que eu sei, o que vai interessar para você, é que já vieram me procurar. Já vieram o tolo do Borromil, o tolo do Ladislav, a tola da Aneta. Eu não me importo com eles. Eu não me importo com o joguinho deles. A questão é: eu só quero que resolvam rápido. E pode dizer para quem você quiser. Eu apoiarei quem estiver no controle. Agora se retire da minha residência. Já não chega eu ter que lidar com 2 criados para suprir certas necessidades que infelizmente ainda tenho. Vem você aqui perturbar minha paz? É claro, Alex. Mas, na verdade, você só disse que já vieram lhe procurar, não deu nenhuma informação sobre Yusef, além da Claire, que todo mundo sabe. Além do mais, eu não me recordo de nenhum Boromil. Então você não conhece todo mundo da cidade. Bom pra você, claro que não. Criatura repugnante aquela. Ele tá esperando assim você sair, assim, desesperadamente. E eu mantenho minha presença só de incômodo. Sim. Eu vou andando pra porta, mas sem pressa alguma. Tem algo nele, assim, que ele realmente não gosta de pessoas, assim, sabe? Não gosta de seres... De seres. Se mexer, não é com ele. Nem planta ele gosta. Eu vou saindo. Mas, ó, ele foi bem enfático nisso, assim, sabe? Ele apoiaria só quem tivesse poder e que não incomodasse ele. Eu vou saindo na porta. Pois bem, só tente não mofar nessa cadeira, tá bem? Cara, ele tá absorto já no livro, assim, sabe? Ele não vai te dar nenhuma resposta. Quer dizer, a não ser que você interaja com ele. Você pode, mas... Eu passo, fecho a porta, vou descendo até encontrar Suzane novamente, que vem me perguntar se eu quero outra água de lavagem. Eu digo, não, mulher, apenas me diga, você conhece algum tal de Boromil que visitou seu mestre hoje? Cara, ela faz... É aquela... Ela... O nome, ela não faz sentido pra ela.
pensa assim, balança a cabeça. Não, nunca vi esse senhor por aqui. Nunca ouvi falar de nenhum Borromil. Ok, mas veio algumas pessoas acompanhadas umas das outras ao mesmo tempo, depois do retorno de seu mestre? Ela fala assim, não, vem comigo. Você é um rapaz tão gentil, tão simpático. Vem comigo. Ela meio que te puxa, assim, sabe? Pra cozinha, assim, sabe? Ela ajeita uma cadeira. Eu vou em direção e já pensando, meu Deus, mais água de lavagem. Ela ajeita uma cadeira, assim, pra você, assim, sabe? Ela pega a chaleira que tava lá em ebulição, assim, já coa um café, assim, sabe? E bota na sua frente, assim. Aí ela senta, assim, e fala... Então, na verdade vieram assim. Aí ela empurra assim o café pra você, assim, sabe? Com aqueles olhinhos brilhantes, assim. Eu pego assim e pego uma Você colher. Você percebe que aquela verruga dela que fica perto do nariz, assim, parece que aumenta cada vez que você olha pra ela, fica maior. Assim. Eu olho assim, eu vejo, ainda bem que eu não tenho nada no estômago, senão eu botar nesse café agora. E aí ela fala que veio um dos amigos do Alexej, né? Veio o Ladislav. Chegando com todas as pompas dele, ele adora o meu café. Adora o meu café. Quem não adora, querida? Nossa, ela tipo assim, ela fica iluminada com esse seu elogio. E aí ela fala assim que eles ficaram horas e horas, quase uma noite inteira conversando no escritório. Inclusive foram para a biblioteca por um tempo, assim. E provavelmente Ladislav, ela fala assim, provavelmente ele veio adquirir algum livro com o senhor, com o nosso amo, assim, sabe? E aí ela meio que dá umas conjecturas dela, umas coisas assim, mas depois ela fala assim, e teve outra noite que viu uma moça muito bonita, tinha o cabelo todo encaracolado, assim, loiro, até mais ou menos aqui assim, sabe, muito bonita, só que ela ficou menos tempo, ficou algumas horas sim, mas ficou menos tempo, e o amo infelizmente expulsou ela a gritos. Porque ele não sabe lidar com as pessoas. Pobre amo. Um homem tão bom, tão generoso, mas ele não tem talento com essas outras pessoas. Que triste. É verdade, Suzane. Bem, de qualquer forma, eu estou pensando em fazer um baile este final de semana. Por que você não aparece lá, hein? Peça uma licença ao seu mestre, quem sabe, com todo esse coração generoso dele, ele não lhe dá uma folga. Ela fica assim, sem palavras. Eu convidada para um baile? Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu vim pequena da França, sempre trabalhei com... Ela não sabe o que dizer. Ela começa a pegar o bule, assim, começa a passar mais um café, assim, sabe? Você nem terminou o seu café, ela já tá trocando a xícara, assim, te dando outro, assim, sabe? Ela tá eufórica, ela não sabe muito bem o que falar, assim. Ela tá... Um baile! Eu! Sim. Ai, eu não tenho roupa! Ai, eu não sei. Não se preocupe quanto a isso. Você vai se sair bem, não se preocupe com relação à aparência, eu vou cuidar tudo, certo? Amanhã mesmo você já receberá o alfaiate para tirar suas medidas. Apenas garanta que irá descobrir o nome dessa moça para que eu possa convidá-la, é claro, e conhecê-la também, já que ela é conhecida de seu mestre, ela obviamente despertou o meu interesse. Ah, senhor, mas não é mais fácil o senhor perguntar para o próprio mestre? Eu acho que ele está um tanto ocupado e indisposto, sabe? Ela confidencia para você assim. Ele está sempre indisposto. Sempre ocupado e sempre indisposto. Sempre.
Quase não come. Mas você vai fazer esse focinho pra mim, não vai, Suzane? Mas, senhor, eu sou apenas uma governanta. É claro. Ela começa a amassar, assim, o começo, a barra do avental, assim, sabe? Meio nervosa, assim. Claro, querida, mas não é nada demais, é apenas uma troca de conversas com o leiteiro, o porteiro, quem sabe. Mas eu não vejo porque eles... Não entendo, senhor. Como assim o leiteiro? Ele não saberia. A moça é uma visita do amo, né? Do nosso senhor, do mestre da casa. Ela era muito Mas bonita. ele Ela com certeza faz parte de alguma nobreza. O senhor mesmo deve conhecer, porque o senhor também é um senhor muito bem apessoado, de posses, né? Ora, Vocês devem frequentar o mesmo círculo. Talvez no teatro. Ah, não, no teatro não. Você viu que barbaridade que aconteceu no teatro? Explodiu. Fiquei sabendo. Seu mestre soube disso, é claro, não? Sim, ele tem informações, eu não sei, ele troca cartas, parece, pombos. Mas que barbaridade, não. Inclusive, o leiteiro mesmo falou há pouco tempo, assim, na última visita, ele falou que parece que é coisa dos estrangeiros. Mas eu sou uma estrangeira. Eu nunca fiz mal para a cidade. Eu acho que a cidade me acolheu tão bem. Só que várias pessoas agora já estão meio suspeitas, né? Ah, eu sofro tanto. É normal, querida. Mas vai ficar tudo bem. De qualquer forma, eu agradeço o seu maravilhoso café e a companhia, é claro. E não esqueça, amanhã, alfaiate, tirar medidas, tá bem? Ai, obrigado, eu não tenho como agradecer. Eu me retiro da casa, deixando a xícara lá, sem que ela perceba que eu não tomei aquela golda. Volto pra minha casa e chamo por Damian, que é o meu servo mais leal. Pergunto a ele sobre esses nomes: Boromir, Ladislav e uma tal senhora muito bonita que tem andado na companhia deles. O Alex Sérgio falou o nome dela. Ah, sim, Ana. Então, ele... Olha, ele sai para fazer algumas pesquisas, algum inventário, assim, sabe? Mas aí ele volta com uma papelada logo depois, assim, né? Ele fala assim, ó... A Aneta é uma nova aristocrata aqui da cidade. A gente fez o serviço de mudança para ela. É claro que foi um serviço de mudança normal, sem nenhum vínculo, nem nada. Ladislav é outro aristocrata da cidade. Ele é dono de algumas terras ao leste. Ele faz transporte de produtos agrícolas para o centro. Ele utiliza o nosso serviço também, mas sempre pagou em dia e no momento não há nenhum débito pendente, inclusive. Excelente. E quanto a Boromir? Não sabemos, não sei. Não temos... não temos nenhum registro de alguém com esse nome. Muito bem, né? Por hora, essas informações devem bastar. Certifique-se apenas de que, neste final de semana, haverá um baile em meu salão.
convide o máximo de pessoas possíveis, principalmente esses nossos queridos usuários de nossos serviços. Muito bem. Faremos todos os preparativos para uma grande baile, recepção, festa. Sim, exatamente. Okay. Grande. Opulenta? Opulenta. Ele tá anotando, assim, sabe? Né? Aí Traga... ele murmura assim, vamos precisar pegar frutas e começa a sair, assim, sabe? Ele já tá preparando toda a logística da... Ele já sabe como é que faz. Festa em si não. Mas ele sabe vocês trabalham com transportes, né? Então ele tem os contatos dos fornecedores e bebidas e comidas e músicos e adereços, enfeites, e ele vai fazer toda essa preparação e contratar as pessoas necessárias para isso. Ele vai tentar economizar um pouco do seu dinheiro, mas não vai dar muito certo. Ok? Um baile nunca sai barato. Exatamente. E agora nós vamos para Cyril Migrav, que tinha feito um pequeno ritual de clarividência em um dos locais da explosão e estava se retirando com seus 2 servos. Só o Eric. Você deixa o Yorick escondido. Sim. Só com o Eric, que estava um pouquinho chateado por não ter conseguido cumprir as últimas ordens recebidas do seu mestre, do seu amo e senhor. Sim. Pode assumir o controle, Diego. Perfeito. Primeiro, uma coisa que eu preciso saber: eu sei quem é Ladslav ou não? Não, você não sabe. Sei. Você sabe desse nome que ele está envolvido na explosão. Tá bom, perfeito. E eu vi o nome dele nos documentos, né? Que estavam sendo trocados ali com a pessoa, enfim. Muito bem. Eu vou retornar para minha casa, na verdade para os arredores da minha casa, apenas para me alimentar. Ok, você... E na verdade porque eu fiquei com um pouco debilitado depois do ritual que eu fiz. Uhum. E então eu retorno para lá. Só que eu peço para que o Eric pare a carruagem no meio do campo, antes de chegar na torre. Uhum. E eu saio de dentro da carruagem. A noite está clara e propícia. Eric! Meu amo? Faça-me a gentileza de me esperar aqui, meu querido. E já vire a carruagem para voltarmos à cidade. Meu tempo aqui será rápido. Eu peço, por favor, para que me espere. E ele desce da carruagem e ele vai andando assim, ele sai da estrada, ele começa a subir numa colina e o Eric fica olhando para ele e só vê a silhueta dele contra o céu iluminado pela lua, aquela pequena diferença, mas que com os olhos acostumados é bastante nítida.
E ele para ali em cima, e ele abaixa, e eu gasto um ponto de sangue pra isso, e asas gigantes aparecem nas costas dele. E ele dá um salto e... E sai voando. E eu vou caçar de forma bem predatória. Ok. Você sabe que a sua... Você está na sua área de caça, né? Você tem a torre. Sim. Uma transição para uma zona mais rural, Sim. né? Cidade tem algumas casas em volta da sua torre, algumas casas mais afastadas, as ruas já são com paralelepípedos assim, mas assim já começa a aparecer estradinhas de terra. Nas estradinhas de terra mesmo que eu fui. Ah, melhor ainda. Ó, sobre a sua caça, como você é um plebeu, você escolhe uma opção, você pode gastar mais sangue para ter mais opções. Tá. Vou repetir até que vocês todos decorem e falem antes de mim. Você, como está no seu terreno de caça, você pode caçar rápido, é uma opção. Você pode abafar os gritos, a luta, né, da sua vítima para que ela não avise as outras presas da região, porque, né, o pessoal começa a ficar mais agitado, mais temeroso. Você pode subjugar a sua presa para que ela não lute contra você, assim, não seja uma presa hostil. E você também pode evitar que outros vampiros que estejam nas regiões, assim, percebam o seu ato de caçar, né? Sua caça. Bom, a região de caça é minha, correto? Correto. Mas assim, eu falo assim... isso serve quando você está caçando outros vampiros, mas também, por exemplo, se tiver algum vampiro nas redondezas, ele vai saber que você caçou, que você acabou de se alimentar, ele essas vai ter coisas. ele vai ter informações sobre mim. Ok. Tá bem. Eu tô... Cara, eu vou caçar rápido. Ok, e as outras, ignora. Ignora. Ok, então você pode descrever, lembrando que as presas vão gritar, vão espernear, vão avisar as outras. Tá. Eu vou muito rápido, com aquelas asas enormes de morcego que estão atrás de mim, e as minhas próprias feições se mudam um pouco para comportar essa nova forma. E eu vou até quase o limite do meu terreno de caça. Os lugares que já são mais remotos mesmo, onde as pessoas podem ser atacadas por animais, onde elas podem sofrer acidentes e coisas do gênero. E eu, enquanto estou voando, eu vejo algumas casas espalhadas. Eu vejo que em um ponto existe um ponto de luz. E esse ponto de luz é de um rapaz, um garoto de uns 17 anos, que está saindo da casa para ir até a latrina. Né? E nisso eu pego, dou uma volta, eu passo muito rápido em cima dele, e eu vejo, pro meu deleite, que ele percebe o movimento, ele ouve aquelas asas que estão cortando o céu, e eu começo a fazer a volta, e no momento que ele me olha de fato e ele vê o que eu sou, ele começa a correr, ainda em silêncio, para de volta da casa, só que ele não tem tempo, porque eu pego ele pelas costas e eu subo com ele pro céu, e eu vou voando. Enquanto eu vou voando, eu vou me alimentando dele. Ok. Eu vou me alimentando e eu vou até o fim, eu mato ele. E eu escondo as marcas de ter me alimentado.
e jogo ele em um bosque. Perfeito. Bem próximo da casa dele, mas não tanto. Uma coisa assim, talvez a 500 metros, 600 metros. E aí eu volto pra onde tá o... Pra onde... Ah, peraí, não. Eu posso caçar de novo? Pode, você pode continuar caçando. Perfeito. Então eu continuo voando. E eu vou voando e eu vou dando a volta. Dessa vez eu vou para uma outra casa ali próxima. E eu começo a passar e bater. Eu bato em um telhado, eu meio que passo assim, passo as garras do meu pé em um telhado e subo. Você está aterrorizando uma casa. Exatamente. Aí eu passo os pés num telhado e subo de novo. Eu começo a dar a volta até o momento em que o pai da família sai armado com um ancinho, né, buscando ver o que tá ameaçando a família dele. Essa casa é uma casa bem remota que fica na frente de um pequeno rio. Atrás tem algumas plantações e algumas cabeças de animais de corte. E ela tem um bosque próximo também. Tem vários pequenas aparições de bosque aí, né? Pequenas áreas de bosque. Diego, Oi. Assim, não precisa mudar nada se você não quiser, só que, assim, existe uma possibilidade muito grande dessa família já ter, assim, arma de fogo, ter uma espingarda para caça ou alguma coisa assim. Seria mais normal, não que seja um perigo para você, mas é mais provável... Mais verossímil? Dele tá saindo com uma espingarda. Tá bom, perfeito, ele tá com uma arma, ele realmente tá com uma arma, não. E eu faço questão de passar voando em volta dele, ao longe, e para que ele deflagre pelo menos uma vez a arma. E novamente, quando ele percebe, quando ele tá rearmando o rifle, eu pego e eu passo e dou aquele swap nele assim, pego ele e já me jogo pra dentro do bosque. E eu me alimento dele lá também, eu vou até o final. E ele grita. Sim, eu vou até o final. E eu volto voando pra onde tá. Depois disso eu saio e volto voando pra onde tá o... Nessa que você tá voando de volta, como você foi bem nas bordas, nos limites da sua propriedade, você nota uma coisa, você percebe. Deixa eu só escrever aqui. Pode mandar. Você nota numa esquina, assim, alguns cadáveres, entendeu? Tá. Um vampiro acabando de recobrar a consciência. Tá. E outro vampiro, assim, você vê 5 cadáveres no chão, eles todos abertos, esquartejados. Tá. Você vê um vampiro todo sujo de sangue, você sabe que é vampiro. Todo sujo de sangue, sabe? Com pedaços, assim, de carne na boca ainda. Ele tá começando a recobrar a consciência, ele tá se levantando, assim, sabe? Sim. Mas você vê um mendigo. Ele é um vampiro também. Tá. E ele tá se aproveitando, assim, do último cadáver, assim. Ele tá sugando, assim, sabe? E, assim... Você sente de longe o cheiro de bosta dele, assim, sabe? Ele tá fedendo, ele é um vampiro, mas tá fedendo, tá com o cabelo emplastrado de sujeira, a roupa dele tá... E ele meio que viu, assim, ele tá se aproveitando
e sugando o último vampiro. Hora que o outro recobra a consciência, ele meio que se assusta, assim, você vê que ele é meio arisco, ele tem movimentos, é uma barata praticamente. Sim. E ao mesmo tempo, Hilbert está recobrando a consciência. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Agora que entra o mapinha, tá? Eu vou ver quem que vai agir primeiro mesmo, quem que vai dar as ordens. Eu tô com o mapa aqui. Vocês não devem nada um pro outro. Os dois são do mesmo nível social. Os dois são do... Então, o Círio, como ele já estava na ação dele, ele age primeiro. Ele descreve a ação. O que o Hilbert não concordar pode interferir, assim, pode começar uma disputa entre vocês. Perfeito. Yes, mecânica em jogo. Enquanto não for disputa, vocês fazem um roleplay normal, de conversa, de descrição. Tá, ok? eu quero saber primeiro... eu conheço esse vampiro que parece uma barata? Eu já vi esse vampiro? Não. Não? Ok. Não. Eu já vi o outro. Você tinha conhecimento, assim, se Eu envolvia acho- com os assuntos da cidade? Eu acho que eu sim, até porque eu quando falo que tinha pegado fogo no teatro, eu acho que eu falei no nome dele, inclusive. Levando em conta que ele é uma pessoa famosa, você sabe que é Hilbert Hayden. Sim. Em uma situação deplorável, inclusive. Tá? E ele parece que ele entrou em Berserk e destruiu essas pessoas aí, né? Não sei. Mas você falou que ele tava jogado no chão, recobrando a consciência, perto de Sim, vários cadáveres, enquanto... Ele tipo assim, você percebe essa cena quando ele coloca a primeira mão na lateral dele, assim, pra começar... Ele tava deitado no chão. Tá. Ele bota a primeira mão na lateral e começa a se levantar. Tá, eu pouso no telhado. Aí é uma área que já começa, onde já começa a cidade, né? Mas ainda são aquelas casas um pouco mais afastadas, mas já tem o chão de paralelepípedos e tudo. Eu pouso sobre a murada de pedra de uma das casas e eu viro pro mendigo e falo: me dê uma boa razão para não acabar com a sua existência nesse momento. Não, me perdoe, me poupe. E aí ele começa a fugir. Ele começa a fugir, assim, sabe? Ele tá acelerado, assim. Vou atrás. Esse mendigo é um amigo da Aneta? Você conhece? Não, não é. Ele tem cabelo, eu falei, o cabelo dele tá emplastrado, assim, sujeira e tal. Não tem barba, assim, sabe? Ele tá muito bem barbeado, mas tá sujo de esterco, sabe? Ele é bem... Ele deve estar dormindo em algum curral, alguma coisa assim. Tá, eu vou perseguir ele pra ver mais ou menos pra onde ele tá indo, mas eu não vou gastar sangue com ele, tá? A não ser que ele comece a disputa. Então, se você não gastar sangue com ele, você vai perder ele de vista. Tá, deixa ele ir então, deixa ele ir. Ok. Eu vou levantando, eu olho esse sangue todo. Tá, eu volto e pouso no teto, fico olhando agachado, tipo um gárgula mesmo, olhando pra ele. Aparentemente a noite de música foi trocada por uma noite de festa. Não. Só um ponto. Hilbert, você tá se sentindo extremamente inchado. Uhum. Porque você sabe que tem bastante carne dentro de você. Eu vou segurando assim. É um prazer conhecê-lo, mas não acredito que eu saiba o seu nome. Eu tô olhando pra cima do telhado, assim, meio que levantando, aproveitando que os civis não ficaram por perto.
Lucas, esse aqui é meu hunting ground? Sim. Este rebanho a mim pertence. Eu sinto gostaria de saber como pretende me ressarcir por ele. Além, é claro, dos problemas que poderá causar, pois um grupo tão grande assassinado. Nós sabemos como os leões da montanha são ativos nesses dias, não? Você está de brincadeira comigo? Eu tenho cara de alguém que pode ser brincado com? E aí eu paro e eu fico olhando pra ele. Eu tô tentando lidar com esse desconforto todo e olhar pra ele E as asas batem. como um igual. De modo algum. Não quis invadir suas terras. Mas um vampiro às vezes perde seu controle. Ou ainda quer me dar aulas sobre o que é ser um vampiro. A sua fleuma é muito maior do que a sua fama. Você me deve! E pagarei de bom grado, mestre. Mas temo que nesta noite eu já devo um favor a alguém. Pois então a sua noite está muito mal aproveitada. Como é o... É o Ludek, certo? Que a Aneta pediu pra procurar. Sim. Oh, grande mestre. Sei que já lhe devo. Mas seria muito perguntar se o senhor conhece um outro de nosso tipo, chamado Ludek. Lucas? Luda que você não conhece, não. Vamos deixar algo em pratos limpos. Lucas, eu posso considerar que isso é um favor maior, né? Ele ter caçado 5 pessoas no meu território. Eu acho muito justo. Sim. Você pode marcar que o Hilbert Hayden está devendo um favor maior para o Cyril Migrave. Entretanto, o Cyril Migrave vai ter que se livrar dos corpos por conta própria. Isso não é problema. Afaste-se dos corpos. Será um prazer. Espero que nos encontremos nessas noites. Não terminamos nossa conversa. Apenas vou limpar a sua bagunça. Isor, Hasidafs, o negócio pega fogo. Quanto de sangue você vai gastar? O mínimo possível. Ixi. O suficiente. Cara, vou te dar as más notícias por mensageiro, ok? Tá bom, o suficiente só pra queimar os corpos. Cara, e conforme esses corpos entram em combustão, eu me afasto, né? Eu tô espantado. Eu vi as asas dele, mas eu achei que até então era só um vampiro exibicionista. Não uma criatura capaz de pôr fogo com essa facilidade. E eu tô com os olhos arregalados, olhando pro Círio em cima desse telhado. Perdão, é que eu tenho que... Manda aí. São essas partes que são cortadas depois na edição. Pô, que eles não matam eu não, cara.
Eu tentando só ser da paz, só encontrar os contatos. Ok? Sim. E aquele fogo aparecem algumas runas no ar, e aquele fogo começa a girar como se fosse um rodamuinho que sobe, só que você vê que ao momento que ele passa da casa, ele desaparece e faz... E a rua tá absolutamente limpa. Nem marquinha de queimado. Caralho. Eu olho pro chão, eu olho pra ele. Feiticeiro. Pode começar a pagar a sua dívida me trazendo caça agora. Eu fico meio sem palavras assim, mas eu balanço a cabeça. E eu saio, meio catando cavaco também, meio pro lado em que o mendigo correu. Ó, o mendigo correu pra direção oposta da cidade. Ele correu lá pra zona rural, lá pro... mais pro ermo ainda. Pro ermo. Então eu saio assim. E eu suspeito que o cocheiro não tá mais por perto, né? Não. Ele ouviu gritos e bagunça e se assustou e foi embora. A hora que ele sai, eu saio voando também. E vou acompanhar ele de cima. Cara, tem um morcegão assim. Vocês interpretem aí. Tô trancado pra caralho. Maldição. E eu corro pela cidade, por esse distrito assim, eu chego até o rio, eu tento atravessar a ponte e eu olho pra cima, torcendo para que nessa parte mais densa, mais urbana da cidade, esse morcego dê alguma distância. E aí eu vou me dirigir pro distrito, primeiro para qualquer lugar onde eu possa trocar minhas roupas, né? Que elas estão ensanguentadas. Para tentar conseguir a caça e não ser uma vítima. Bom, tá bom. Não, pode interromper, mano. Vai fundo. Continua aí. Então eu vou para esse distrito, esse distrito onde tem os bares, depois que eu consigo uma troca de roupa. Eu gasto sangue, eu tô te mandando no chatzinho, porque eu quero unir alguns dos meus seguidores ou outras pessoas meio bêbadas, boquerrotas que eu for encontrando por esses lugares, com a promessa do melhor sexo que eles já tiveram na vida deles. Então eu me recomponho. Eu me recomponho assim, como se eu não tivesse sendo vigiado por um morcego gigante mágico do céu. E eu seduzo esses jovens, eu canto na orelha de uns, eu consigo uma bebida para outros, eu consigo até que o próprio barman me dê bebidas para esse pessoal, de tão bem apessoado que eu me torno. E essas pessoas me seguem. Então, primeiro, são quantas mesmo? 5 pessoas, né? Pra 5. compensar o estrago. Peraí, você é monstruoso, correto? Não, eu tô Você é insensível. insensível. Eu esqueci. Insensível. Você tem... Eu vou te dar 4 opções, você escolhe 3, ok? Perfeito. Para essas pessoas que você cativou,
as ordens que você der para elas, você pode escolher que elas façam avidamente, sabe? Eles vão fazer do jeito mais empolgado possível, mas às vezes pode até ser desleixado. Que eles façam isso de uma maneira eficiente, sabe? Eu não sei uma palavra melhor para isso, mas eficiente, sabe? Eles vão tomar cuidado para cumprir as ordens que você deu à risca. Eles podem exceder as suas expectativas, ou eles podem fazer o que você pediu e ainda assim ficarem atraídas por você. Agora não mais magicamente, mas eles ainda te consideram. Você pode escolher 3 dessas 4 opções e aí você descreve a cena. Deu pra entender? Só deu 3 opções, né? Não, dei 4. Eles fazem avidamente, sabe? Eles fazem empolgado assim com tudo. Eles fazem de uma maneira eficiente. Eles vão exceder as suas expectativas, vão fazer mais do que você pediu. Sabe? De uma maneira até obstinada, pode ser. Ou, depois de ter feito o efeito mágico seu, vampírico, ter passado, eles ainda são atraídos por você, assim, como um amigo, ou te acham bonito, simpático, ainda gostariam de sair beber um gorozinho com você depois. Ok. Então eu pego as 3 últimas opções. Então eles vão estar encantados ainda depois comigo. Vão estar na minha, eles vão fazer eficazmente o que eu disser, e eles vão estar empolgados, é isso? Exceder as suas expectativas. Exceder minhas expectativas. Isso. Como rola então você isso? pode Isso. descrever. Na verdade, são 4 pessoas da cidade, 4 boêmios na noite da cidade, de Praga, isso. Eu ponho esses 4 numa carruagem, a gente começa uma pequena orgia, uma pequena brincadeira dentro da carruagem. E aí, quando já estão todos sem roupa, assim, eu dou uma saidinha de lado e eles continuam entre eles. E eu saio e consigo seduzir também o cocheiro, como a 5ª pessoa. De um modo que eu faço ele tomar o meu lugar lá dentro. Eu conduzo a carruagem até esses arredores da cidade. E volta. E ainda com um mínimo de roupas, assim, basicamente a calça e um colete e uma camisa. Eu olho para cima, vejo esse vampiro chegando, esse feiticeiro, esse morcego imenso chegando, e fico parado no lugar do cocheiro, olhando enquanto ele se aproxima. Paro bem na frente dele, assim, sei lá, essa distância dele. Você será bastante útil. Eles estão prontos. Entre e veja. Eu os embrulhei para presente. Eu dou só aquela voada de dragão, sabe? Que tipo, sai e meio que entra num lugar pequeno. Exatamente, lá pra dentro. Lucas, eu vou fazer o seguinte, vou me alimentar de todos. Eu vou gastar sangue com cada um pra que eles não lutem e não se lembrem de nada. Ok. E eu tenho como controlar a quantidade de sangue que eu tomo deles também? Então, vamos lá. Vamos lá. Você sim é monstruoso, correto? Sim. Então, então você pode escolher 2 opções. Tá. Das que eu vou falar. E se se você gastar sangue mais você escolhe 3. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Você para de se alimentar quando você quiser. Tá. A outra opção, você resiste à tentação de aterrorizar as presas, de
traumatizar ela, sabe? Tá bom. Né? Eles vão ter, se eles sobreviverem, eles vão ter pesadelo pra sempre se você não escolher essa opção. Ok. Você manipula as memórias das presas para que eles não se lembrem de você necessariamente. Tá bom. Pode ser um pesadelo, sabe? Aquela racionalização besta. Ok. E por último, você pode escolher fechar os ferimentos para as pessoas não verem, né? Os 2 furinhos, assim, pelo corpo, essas coisas. Tá, eu vou gastar, como eu disse, eu vou gastar sangue com cada um deles. Uhum. 1 ponto. Eu vou controlar o quanto eu bebo, eu vou tomar 3 pontos de cada um. Aliás, bom, já tô falando, né? Já falou. Já virou bagunça. Agora já era. Bom, ele deve imaginar isso porque, caralho, tem 5 pessoas aí, né? Tá meio à vontade o negócio, né? Eu vou gastar ponto, então eu vou tomar no fim das contas. Eu vou gastar 4 e vou tomar 10. Tá. Isso aí. Eu vou fazer com que eles me esqueçam. Eu vou fechar os ferimentos e eu vou saber o quanto eu vou tomar. Pesadelo é um problema deles. Ok. Foi uma orgia ruim. Eles vão lembrar dessa orgia pra sempre. Bad trip. Então, quando... Quer descrever? Claro. Eu entro e conforme eu entro, as pessoas, eles estão ali naquela coisa... Eles ainda estão naquele movimento sensual, aquela coisa toda. E eu, por mais que a minha natureza não peça por sexo, eu sei que eu posso aproveitar daquilo ali. E eu meio que as minhas asas vão embora, eu volto ao normal, né? E eu começo a... Espera um pouquinho só. Gente, me dá 5 minutinhos, rapidinho. Ó, o cara falando que tá no orgia, a mulher chega, tá ligado? Tcharam! Vou aproveitar e procurar umas gírias da década de 20. Eu vou aproveitar que o Diego não está aqui e lembrar, quando todos vocês, quando um vampiro deve algo para outro vampiro, ele se sente como um rival daquele vampiro, ele se sente impelido a rivalizar aquele vampiro, mas não no sentido de ser um inimigo, tipo assim, é rival, não é inimigo, ele não vai antagonizar o cara, é rival do tipo, eu vejo que aquele cara quer um objetivo, eu vou tentar ganhar o objetivo antes do cara, sem prejudicar ele, para poder me livrar dessa dívida, entendeu? É meio que um instinto deles mesmo. Deu para entender? Sim? Ficou estranho? Lucas, só uma parte do material que eu tenho aqui, eu não sei como é que tá no livro, mas na parte de cativar, acho que é o mestre que escolhe as opções, né, não? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que tem naquele manualzinho. Olha, não, é verdade, tá aqui sim. O GM escolhe um número de opções. Pois é, era só uma dúvida para saber se o material estava certo não, que eu tinha. Sim, o material que você tem está correto. Eu que errei, eu passei o olho por cima, porque eu considerei como se fosse caçar e se alimentar. Porque, assim, geralmente é sempre o jogador que escolhe, né? Aí tinha essa exceção, ninguém ia lembrar mesmo. Mas não é algo que fosse modificar muito o resultado final. Mesmo porque o cara gastou sangue, o cara fez... Não, o cara não gastou sangue. O cara fez tudo. Você tá travado, Paulo? Não tá travado. Não tô. Não tá, novidades, não estou. Mas assim, pela descrição dele, o resultado não ia ser mais legal. Bom ter lembrado. Às vezes eu... Me desculpe, pessoal. Não fez diferença pra cena, não.
Não, Diego, tudo bem, eu só manipulei todo mundo pra ser inimigo seu. Opa! Bom, voltando à descrição. Agora depois eu edito essa parte. Ele entra e ele se transforma de novo num homem. Ele começa ali a participar da orgia, não da forma sexual, mas a passar de um para outro. Só que quando essas pessoas olham para ele, eles veem a boca dele desproporcional, enorme, os dentes, os caninos longos como dedos, assim, mais ou menos como um Nosferatu, assim, mais juntos no centro. E eu começo a me alimentar de cada um deles. Só que quando eu termino de me alimentar, eu simplesmente passo a mão no rosto deles, assim, e eles vão caindo desmaiados. E eu sigo essa mesma rotina com todos os 5. E eu tô ali na frente da carruagem, né? E eu tô passando a mão na crina dos cavalos, assim, mexendo nas roupas que o cocheiro deixou de fora, pego o chapéu coco dele, assim, dou uma olhada, experimento, vai dando certo, eu espero o Círio sair dessa carruagem. Então, realmente, tem uma coisa... Tem uma coisa que você tá percebendo, o Hilbert, que os cavalos estão começando a ficar extremamente inquietos, sabe? Eles estavam no seu controle até agora, mas a partir do momento que o Círio, que o monstro, né, Perdão, vocês se apresentaram? Ele falou... Não, eu sabia quem ele era. Ah, sim. Então, a partir do momento que o monstro, que o Gárgula, né, entrou dentro da carruagem, gradativamente os cavalos começaram a ficar mais nervosos, assim, sabe, mais difíceis de controlar, e você tá meio que tentando segurar, mas eles estão prestes a sair em disparada. Então eu só solto eles do eixo da carruagem. Ok, a hora que você solta, assim, eles percebem a liberdade e ao mesmo tempo, assim, você vê aquele... Oi? Perdão. Você percebe que os cavalos são tomados por um sentimento de terror e eles saem galopando, assim, sabe? Disparados, assim, pra direção mais, assim, das fazendas, dos bosques. E foram embora. Tá, e você está com uma carroça no meio da rua. Quando eu termino, eu saio, e o que sai de dentro da carruagem é um senhor, um velho, de cabelos meio longos para trás, assim, o rosto bem enrugado, a aparência bem frágil. E eu tô com a minha bengala, e eu saio com a bengala. Eu olho para ele. Agora você... Gente, enquanto vocês puderem deixar mutado os microfones é legal, porque ele evita o... barulhos... Eles são motoqueiros selvagens. Não, é barulho de... a moto foi aqui. Evita barulho de ambiente também. São os rachadores. Rachadores. Agora você vai me contar exatamente o que houve no teatro. Eu acabo de limpar a aba do chapéu, assim, eu giro ele com uma certa habilidade, ponho na cabeça. O meu sangue ainda tá ativo, o meu flerte, tudo aquilo. Lucas? Não, eu tava mutado, perdão. Ah, tá. Que não dá pra ver que você tá mexendo na boca. Se você quiser utilizar seus poderes agora no Círio, no caso, em outro vampiro, outro alvo,
é outro ponto de sangue. E outra, vira uma disputa, né? Exatamente. Não, tranquilo. Eu paro assim, eu ponho o meu chapéu. Provavelmente algum malandro tentando sabotar o poder do príncipe. Mas... não sei. Os mortais estão transformando isso numa disputa de territórios. Parece que os humanos aprenderam muito pouco com o passar dos séculos. Eu acredito que os mortais têm muito pouco a ver com esta situação. São coincidências demais. Não. Nisso podemos concordar, mestre. Desculpe-me, mas... não consegui ter a sua graça ainda. Eu sou Círio Migrave. É um prazer. Sou Gilbert Hyde. Eu A seu sei dispor. muito bem quem você é. Agora, eu sei quem é Yusef, Lucas. Sabe, o Yorick tinha falado pra você que foi é o verdade, teatro é do verdade. Yusef, que o Yusef faz negócios com mortais, É verdade, você tem razão, né, você tem negocia razão. dinheiro. O que Yusef tem a dizer da situação? Como o senhor pode saber, Yusuf é um aliado do príncipe. Leve-me até ele. Será um prazer. E eu pego assim, eu olho pra carruagem e aí eu lembro que eu acabei de soltar a média dos cavalos. Olho pro céu. É uma noite clara. Boa para uma caminhada. E aí eu vou guiando ele pelas ruas assim, E eu como vou se lá, fôssemos dois, com a bengalinha. Há quanto como tempo? se fôssemos dois cavaleiros. Há Cavalheiros. quanto tempo está na cidade? Poucos meses. Fui trazido numa situação muito parecida para essa terra. Yusuf me abrigou quando os outros vampiros simplesmente queriam me deixar exposto ao sol. Compreendo. Eu percebi que tem hábitos muito peculiares de se nutrir. Costumam ser muito mal vistos entre os nossos, mas eu vejo uma ponta de compreensão no senhor. São apenas gado. Muito bem, muito bem. Mais uma coisa na qual concordamos. Eu Eu vou acredito andando. que nós vamos Por favor. dar muito bem, rapaz. Em tempos como esse, são promessas assim que mantêm o nosso grupo, a nossa espécie unidas. Não fiz promessa alguma, não seja tolo. E aí Ok. eu vou. Lucas, oi. A gente anda e a gente, de fato, vai passando pela a noite da cidade e a gente acaba em frente ao teatro. Não, então, antes de chegar no teatro, agora a gente vai rolar ali com o Dimitri. Ah, tá bom. Só tenho uma perguntinha. Pode falar. Pra que ó, quanto tempo eu ainda tenho pra não falhar com a Aneta? Cara, Ou nessa confusão toda já foi, assim. Não, a gente vai. A noite vai terminar no fim dessa sessão e a Aneta disse que vai ter uma reunião. No caso, esses NPCs, a Aneta e o Príncipe, eles vão ter uma reunião no fim da noite.
Se vocês estiverem lá, vocês participam. Se vocês não estiverem, não participam. Mas assim, já estão cientes que vai amanhecer no fim da nossa sessão de hoje. Tá, eu não faço ideia. Eu, na verdade, nem sei quem é a Neta. Eu acho que foi o único que não ouviu falar dela ainda. Então, se eu puder... Conta, né? Oi? Eu quero... Só deixa eu mandar uma mensagem aqui para uma pessoa. Digam, você acha que o Círio ia levar muito a mal se eu deixasse ele com o Youssef? Só tem um jeito de você descobrir, né, velho? Perfeito, perfeito.